Olá pessoal, tudo bem? Eu venho aqui falar sobre o decreto expedido ontem pelo prefeito Iris Rezende Machado, o decreto 896 de 13 de abril de 2020. No dia de ontem foi editado e publicado no Diário Oficial do município esse decreto. E no seu artigo 1º, inciso 1º, estabelece a suspensão dos contratos de trabalho temporário no âmbito do município de Goiânia, de modo que somente a Secretaria da Saúde, a Secretaria de Infraestrutura e Obras e a Secretaria de Assistência Social não terão seus contratos de trabalhos suspensos. Todos os outros contratos de trabalhos no âmbito do município de Goiânia estão suspensos, e isso retroativo a 1º de abril, ou seja, desde o dia 1º de abril que o seu contrato de trabalho temporário junto ao município de Goiânia está suspenso. Isso é muito grave, porque essas pessoas não terão nenhuma ajuda do governo. A medida provisória 936, editada pelo governo federal, estabelece que aquelas pessoas que tiverem o seu contrato de trabalho suspenso terão uma ajuda de custo, uma compensação a título de seguro-desemprego pelo governo federal. Aquelas pessoas que tiverem um contrato suspenso, o governo federal então vai compensar o seu salário pagando uma ajuda, uma compensação. Só que isso não alcança os trabalhadores com contrato temporário, porque essa medida provisória estabelece que somente aquelas pessoas que têm carteira assinada, que são trabalhadores formais. E quem tem contrato de trabalho junto ao poder público, ele não tem carteira assinada. Desta feita, esses trabalhadores sairão sem nenhum tipo de compensação ou direito indenizatório, ficando à mercê da crise econômica. Se não bastasse a crise do coronavírus, agora vai ficar à mercê da crise econômica e de toda essa situação calamitosa gerada pelo coronavírus. Acredito que o poder público municipal poderia ter adotado outras medidas, cortes em outras pastas e corte de gastos em outros ambientes. E é importante dizer que uma das secretarias que não vai ter o corte de pessoal temporário é a Secretaria de Obras e Infraestrutura. Daqui a pouco, a pergunta a se fazer é: as pessoas vão comer obra? Porque só pensar em obra também não resolve a situação. É um momento de pensar na pessoa, no ser humano. Esse é o momento. Obra pode ficar para depois, porque obra a gente não come, porque obra a gente não bebe. Eu acho que essa política tinha que ser revista. E fica aqui a minha solidariedade a essas pessoas que estão sem emprego, sem nenhuma perspectiva de emprego e que foram suspensos seus contratos. E pasmem, desde 1º de abril que você já está dispensado. Além de ter adotado essa medida, ainda colocou ela com efeito retroativo. Eu tenho que ressaltar que ontem foi aprovado na Câmara de Deputados Federais uma ajuda para os estados e municípios de quase 90 bilhões de reais que o governo federal, a União, vai repassar para os estados e municípios. O governo federal vai ajudar tanto com esse dinheiro, quase 90 bilhões para os estados e municípios, e ainda vai suspender o pagamento dos empréstimos, os pagamentos das dívidas dos municípios e dos estados para com a União e para com o BNDES e para com a Caixa Econômica Federal. Agora, a gente sabe que é uma situação muito difícil e eu acredito que desempregar milhares de professores, principalmente, que a maioria é professor de contrato temporário, não é a resposta mais adequada. E poderia cortar em outros ambientes, E é importante dizer que cabe, por exemplo, representação junto ao Ministério Público, porque nesse momento de crise é mais importante a sua dignidade, enquanto pessoa humana, o seu trabalho e o seu emprego, do que a continuação de construção de obras.